o seminário de Anápolis, nosso seminário em Anápolis, está começando um curso de teologia por módulos. Eu sei que é difícil ler, mas você vai poder ler o segundo slide melhor. Mas o que simplesmente está dizendo é que vai começar no próximo sábado, lá na Igreja Cristã Evangélica de Monte Castelo, na Avenida Brasil, perto da rodoviária. E eles têm mais ou menos 12 ou 13 lugares onde eles têm feito esse curso durante muitos anos. É a primeira vez que está vindo para São José dos Campos. E é um curso por módulos e é um sábado, domingo por mês. Então é muito mais fácil, porque a maioria de pessoas trabalham durante o dia e tudo, e é uma oportunidade de fazer o curso, então, no sábado, o dia todo, e começando 8 horas da manhã e terminando 8 horas da noite. Mas tem intervalos. E depois pode passar. Tem duas matérias este ano. Hermenêutica, que é um estudo de como analisar o texto bíblico. E a outra é a teologia da vocação. E então começa no próximo sábado. Pode passar outro slide. Então esse é o horário. Você pode notar, 8 até 10, tem um intervalo, depois outra aula, almoço, e assim por diante, terminando na segunda matéria, começa à noite às 6 horas da tarde e termina 8 horas. E em domingo, então, 8 até meio-dia e 15. E o preço é R$150. Mas vale a pena. Aqueles que sentem a vontade de se preparar melhor para servir o Senhor, então vale a pena fazer esse curso, ok? Muito obrigado. Eu só adaptei a propaganda que eles mandaram, por causa disso é meio difícil para ler, mas essa é a ideia geral. Se quiser mais informação, pode falar comigo. De nada, pastor. Senhor abençoe. Bom dia, irmãos. Não está ainda. Está falando? Okay. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe vocês na sua presença aqui, para dar continuidade na aula que eu dei a semana retrasada, eu acho, sobre o islamismo. Eu gostaria de ver. Eu quero pedir para vocês o seguinte, que agora que eu vou fazer uma aula, no geral, o que significa o islamismo e como nós podemos evangelizar o muçulmano, o que é o nosso dever, o que é a maneira que nós podemos fazer. Tá? Eu vou fazer isso durante um tempo, eu vou deixar 20 minutos no final para fazer perguntas. Porque a primeira aula teve umas perguntas, e teve muita gente falando, o que é isso, como você analisa isso, etc. Agora eu quero que vocês juntem tudo isso nos últimos 20 minutos. Eu vou responder todas as questões que vocês têm. Em primeiro lugar, eu quero iniciar essa aula com uma oração. Senhora, pode orar para nós, por favor? Amém. Ok, irmãos.
Na realidade, eu queria iniciar essa aula falando sobre o islamismo. Uma coisa histórica, rápida, que o islamismo apareceu o Mohammed, que é o profeta do islamismo, ele nasceu no ano 570 e morreu no ano 622. Nesse tempo todo, quando ele começou a crescer, ele fez muita coisa. Eu vou falar um resumo, o que ele fez e como aconteceu esse islamismo. Mohammed, ele é descendente de uma família bem famosa lá, os Hashimitas. Os Hashimitas são um nômade, tribo lá na Arábia Saudita. Tá? São muito ricos e comerciantes. Só que Mohammed, ele mesmo, ele nasceu, depois que nasceu, não sei quanto tempo a mãe dele morreu, o pai dele morreu, depois a mãe dele morreu. Na idade de 6 anos, ele ficou órfão. E depois cresceu um pouco, até que ele conheceu uma mulher, que ele casou com ela. Ela é comerciante famosa lá, tinha muito dinheiro. Ele começou a acompanhar ela das viagens dos tribos da Arábia Saudita até a Palestina, a Síria e no norte da Arábia Saudita, fazendo comércio, levando mercadoria de Meca até esses países e comprando outras coisas e traz para Meca. Significa que ele fez comércio junto com essa mulher e o tribo dela. A tribo dela é muito grande. É uma mulher muito rica. E durante esse tempo, ele começou a entrar em contato lá na Palestina com os rabinos judeus e com os cristãos. Por quê? Porque lá em Jerusalém tinha rabinos judeus trabalhando e tinha os cristãos. Ele entrou em contato com eles, começou a ler sobre a Bíblia, a saber o que é a Bíblia, o que é o cristianismo, o que é o judaísmo. Ele aprendeu muita coisa. Na história islâmica, os muçulmanos, eles não falam isso. Eles falam que ele é um analfabeto, que não sabe nem ler nem escrever. E Deus colocou ele como profeta do islamismo. Só que a história também relata que ele teve contatos muito grandes com os rabinos, ele aprendeu muito no Torá e na Bíblia. E quando ele voltava, a cada viagem vai 3 meses, por exemplo, volta para Meca, e fica um tempo. Eles falaram na história que ele sai na montanha e fica um tempo, 15 dias, 20 dias fora da cidade. Durante esse tempo, ele desceu uma vez dessa montanha e foi para a casa dele e falou que Deus mandou o anjo dele, Gabriel, para que ele seja o profeta de Deus, o mensageiro de Deus. As pessoas começaram, não quer, por quê? As pessoas são, na época, ela tinha vários nômades, vários tribos, e tudo isso vai atrapalhar eles. Se ele fala que tem um Deus único, igual que ele falou, ele vai atrapalhar. Por quê? A Meca, ela é o centro comercial da Arábia Saudita. Todos os nômades, os tribos, eles vêm uma vez por ano lá na Meca e fazer cultos para cada religião, cada crença que eles têm, e oferece umas coisas, faz comércio e volta. Significa que a cidade ela fica rica nessa época de 2 meses, tá? De cada ano, porque tem muitas visitas de fora. Obrigado. Por isso, quando Mohammed ele iniciou esse islamismo, significa para o povo de lá, ele vai atrapalhar eles. Se ele fala que Deus é único, significa todos os deuses que estavam dentro da cidade de Meca, como chama?
Tem uma casa lá que tem pedra preta, não sei o quê. Lá na Meca, onde o muçulmano hoje em dia ele vai visitar e faz o culto lá. Tinha 360 deuses dentro desta casa, dentro da Meca. O que significa 360? Significa 360 tribos que vêm para a Meca uma vez por ano para adorar os deuses deles. Se Muhammad ele conseguir falar que tem um Deus só, o que significa? Tudo isso não vale nada. O comércio vai cair, as visitas vão cair, ninguém vai ganhar dinheiro. Por isso, o povo da Meca, ele estava contra ele. Até os primos dele, os tios, todo mundo estava contra Muhammad quando ele declarou o islamismo. Agora, o que é o islamismo? O islamismo ele tem umas coisas em comum com o cristianismo. Ele prega que tem um Deus. Ele fala que tem Deus. Só que ele não acredita na trindade. Ele acredita que um Deus só não é três, que representa um, é igual nós como cristãos. Ele fala que Deus ele é o único. E não tem nem outro Deus. Deus nunca teve filho, nunca teve família, nunca teve nada. Por isso, ele é o contrário 100% do cristianismo. Ele começou essa teoria e tinha muita maldade lá na cidade de Meca e tinha desequilíbrio social. Por quê? Porque tinha muitos escravos. O povo de lá, eles matam qualquer menina que nasce. Na hora que uma menina nasce numa família, eles enterravam ela viva. E Muhammad ele fez o seguinte, ele cancelou a escravidão, não tem mais escravo, ele falou que não pode fazer escravo, não pode fazer diferença entre preto, branco, amarelo, tudo isso aqui. Segundo, proibir para enterrar uma menina quando ela nasce. Significa, ele deu importância para a mulher. E também, para mim, ele fez uma revolução social dentro da Meca. E as pessoas, eles começaram a ser contra ele. Só que tinha um grupo, são discípulos dele, que lhe convenceu eles. Ele estava sempre lutando para convencer o povo dessa nova teoria, nova religião que ele inventou. Ele sempre falava assim, Muhammad. Por exemplo, ele senta com os amigos dele, os discípulos, eles fazem perguntas. Muhammad, o que você acha disso? Ele fala, espera até que o anjo de Deus ele me fala. Espera uma hora, meia hora, depois fala, não, Deus mandou mensagem falando isso, isso, isso. Essas palavras dele, ela chama de hadith. Hadith significa que ele estava conversando. Esses discípulos marcaram tudo que ele falou. E na hora que Deus fala uma coisa, ele falou, não, esse aqui é o Corão, esse aqui é a Bíblia nossa, tá? Como muçulmanos. E começou a trabalhar, começou a crescer, até que foi expulso da Meca, foi para uma cidade perto, chama Yathrib, tá? Ele chama Medina também. Ele foi lá, ficou lá, o povo de lá, eles receberam ele muito bem, ajudaram ele a crescer mais, ajudaram ele a divulgar a religião dele, tá? E eles convenceram outros tribos, porque lá na Arábia Saudita, o povo do deserto são tribos, uma quantidade pequena de gente que mora junto, de um lugar, do outro, onde tem água, onde tem comida, etc. Bom, ele ficou um tempo lá nesse Medina, até que ele cresceu. Quando ele cresceu, tinha muitos discípulos, muita gente seguindo ele, ele voltou para Meca. E começou uma nova era do islamismo para dominar a cidade, para dominar o povo que estava lá. Mas o povo que estava lá, eles tentaram expulsar ele. O que ele fez? Ele mandou o grupo dele para a Etiópia, porque se vocês verem o Mar Vermelho, ele divide entre a Arábia Saudita e a África.
no sul da Arábia Saudita, tem uma passagem que vai para a Etiópia. E na Etiópia tinha um imperador. Só que esse imperador, ele era cristão. Eles fugiram lá para a Etiópia. Igual que você fala, uma revolução aconteceu, o governo começou a seguir ou a perseguir o povo que está revoltado. Eles saíram de lá, foram para a Etiópia, pediram ajuda. Esse imperador, ele ajudou eles. Depois eles voltaram e começaram mais uma era do islamismo, que cresceu mais. O povo de lá de Meca, eles acreditaram mais nele e começou essa caminhada de islamismo. Após isso, ele aconteceu o seguinte, que ele começou a fazer um exército, ele invade os nômades, um cabelo aqui, um cabelo ali, invadiu, matou muita gente, colocou umas leis rígidas para a mulher, umas leis rígidas para, como chama, depois da guerra, entendeu? E eles falam na história também que quando ele invade uma cabile, ele pegava tudo, ele colocou direito para o muçulmano roubar tudo. Eles roubaram, mataram as pessoas e começaram a crescer. Depois disso, ele começou a invadir outros países. Igual no norte da Arábia Saudita, que foi onde tinha os romanos na Palestina, os romanos na Síria, etc. E depois que ele morreu, os califas, que as pessoas que deram continuidade nesse islamismo, eles invadiram o Egito, a Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos. Significa, ele pegou toda a norte da África, ele pegou todo o norte da Arábia Saudita, que é a Palestina, Jordânia, Síria, Iraque, até a Arábia Saudita. Então, tudo bem. Obrigado. Não, tá bom. Ele fez essas guerras sempre entrando num país para outro e falando assim, ou vocês viram muçulmanos para o povo de lá, ou vocês pagam imposto diferenciado, ou vocês morrem. Significa, não tem alternativa. Ou você vira muçulmano e acabou, ou você paga um imposto para o governo dele, ou se você não quer fazer nenhuma nem outra, você morre. Eles matavam mesmo, entendeu? E assim ele conseguia realmente invadir muitos países. Até na África, na Norte da África, eu morei lá na Argélia, eu sei, o povo de lá, ele não tem origem árabe, ele não tem origem muçulmana. São berber, são nômades, que estavam invadindo os mares, fazendo assaltos nos mares, tudo, esses argelinos. Mas quando Mohammed chegou lá, o exército de Mohammed chegou lá, ele obrigou o povo a ser muçulmano. Hoje em dia, se você vai lá na Argélia, a maioria deles são muçulmanos. Eles falam que nós somos muçulmanos. Mas a verdade não é. E esse aqui, o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, o cristianismo está crescendo lá na Norte da África. E os argelinos, eles estão voltando para Jesus. Por quê? Porque eles não queriam o islamismo. O islamismo foi uma coisa forçada para eles. Esse aqui está acontecendo no Marrocos. Eu encontrei com muitos argelinos que vieram aqui na APEC para fazer o curso e voltaram lá. Do Marrocos, da Argélia, Tunísia, Mauritânia, Líbia e o Egito. Eles falaram para mim que realmente tem uma revolta hoje em dia do povo da Norte da África contra o islamismo. Por quê? Porque eles não, uma religião é uma teoria, um invento do homem. Tá? Ela não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque Deus, ele não gosta de matar ninguém. Deus, ele não gosta de destruir uma cidade ou outra. Eles faziam isso. Até o momento que os muçulmanos começaram a invadir a Europa. Eles invadiram a Espanha, Portugal e uma parte da França.
E ficaram lá quase 300 anos, 400 anos. Mas depois teve uma revolta desse povo, expulsaram os muçulmanos e voltaram. Hoje em dia, vocês têm a Norte África, Oriente Médio, Afeganistão, um pouco do Paquistão, etc. Tem muitos muçulmanos, não é pouca gente. Só que eles não estão baseados num Deus nós, que nós acreditamos. Por quê? Eu falo para vocês, você pega a Bíblia, tá? Eu posso ler a Bíblia, mas depende de como eu vou repetir ela, como eu vou aplicar ela. Os muçulmanos desses países, eles conhecem o Corão, que é a Bíblia do muçulmano, do A até Z, mas eles não sabem o que está escrito. Quem sabe disso é os árabes que leem árabe, mas os outros eles aprenderam ouvindo e repetindo a mesma coisa. Significa uma pessoa que repete, uma pessoa que está sendo pressionado para acreditar, ele vai ser muçulmano. Por quê? Porque o islamismo ele promete coisas que nós não temos essa consciência. Por exemplo, eles prometem que a pessoa que morre por causa da religião ou por causa da nação, que morre na hora, uma guerra, etc., igual terrorismo hoje em dia, ele vai no paraíso direto. E quando o homem vai no paraíso, quando ele morre, vai no paraíso na hora. Eles falam que na hora. Morreu, subiu lá no paraíso. E no paraíso, ele vai encontrar com 72 mulheres. Ele vai encontrar com comida demais, com bebida demais, com tudo que o ser humano quer. Por isso, foi muito fácil, por exemplo, para Bin Laden contrata esses meninos lá na Europa para fazer o que eles fizeram lá nos Estados Unidos. Porque qualquer homem que está estudando lá na Europa, na Alemanha, na França, etc., ele é pobre. O pai dele sofre para mandar dinheiro para ele estudar. Eles chegaram para esses meninos para o que está acontecendo com você? Ah, não, meu pai está sofrendo, não tem dinheiro, tá? Não, fica tranquilo, que nós vamos dar dinheiro para você, nós vamos dar um sustento, tá? E nós vamos sustentar a sua família. Ele sustenta até hoje, tá? A família. Esse homem vai falar o que vocês querem de mim? Não, você vai pegar o avião, vai invadir os Estados Unidos, por exemplo. E se você morre, você vai ganhar um paraíso. E a sua família está garantida conosco. É isso que eles conseguiram convencer o mundo. Por isso vocês veem, por exemplo, os meninos muçulmanos, eles correm para fazer esse trabalho. Eles correm para explodir uma bomba. Porque não tem uma teologia, um objetivo bem claro. Eles têm, na visão deles, que eu vou morrer aqui, mas eu vou subir lá no céu. E o que eu estou fazendo com essa vida? Estou sofrendo, correndo, trabalhando, estudando, eu não estou ganhando quase nada. Eu prefiro morrer, vai lá no céu e acabou, a minha família vai ser garantida. É assim que eles conseguiram convencer as pessoas. Por exemplo, esse Estado Islâmico também, como eles estão fazendo? É com dinheiro, entra numa cidade, obriga o povo a ser muçulmano, é obrigação. Se você não, ou você morre, ou você deve pagar imposto. Por isso, eles tentam realmente convencer o povo por força. Mas a pessoa que é convencida por força, ele relaxa na hora. Se você conversa com ele, se você faz isso. Por isso, hoje em dia, eu queria completar minha aula, a primeira aula, sobre como nós podemos evangelizar um muçulmano. É porque o muçulmano ele é muito isolado. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, eu vejo que os muçulmanos são isolados. O que é nosso dever? Nosso dever como cristão, aproxima desse muçulmano, faz amizade com ele. Ele não é uma pessoa que está com bombas. Eu sou um exemplo em frente de vocês, eu sou ex-muçulmano. Tá? Eu me converti no ano 97. Tá? Por isso, eu acho que o muçulmano, ele precisa de nós.
mas nós não temos a coragem para chegar para ele. Por quê? A propaganda que faz no mundo inteiro é o muçulmano terrorista, o muçulmano está com bomba, o muçulmano não sei o quê, o muçulmano... Essa aqui é uma propaganda enganosa. Se você convive com um muçulmano, você vai ver como ele é hospitaleiro, como ele é gente boa, ele é educado, ele recebe as pessoas na casa dele. Mas nosso problema é esse obstáculo que nós colocamos. Ah, tem um muçulmano aqui, não, fica longe dele, senão vai explodir minha casa. Essa aqui é a ideia que está aqui, está lá no mundo. Por exemplo, a Arábia Saudita e o Irã são dois países muito ricos. Estão investindo para evangelizar os cristãos para o islamismo. Com quê? Com dinheiro. Aqui no Brasil, no sul, lá, no Foz do Iguaçu, está cheio de iranianos que estão investindo dinheiro para atrair esses muçulmanos. Por exemplo, eles abrem uma escola. Essa aqui nós enfrentamos lá em Goiânia, eu e minha esposa. Tinha uma cidade chamada Trindade, lá em Goiânia, e os muçulmanos abriram uma mesquita e começaram a fazer folhetos distribuindo para o mundo. Você devia acreditar em Deus. Se você acredita em Deus único do islamismo, você vai ter seu filho estudando, vai ser não sei o quê. Eles abriram umas escolas grátis. Né? Você coloca seu filho na escola, você não paga nada, dá um almoço ou janta para ele, livros de graça, até que seu filho cresce. Mas o filho seu, quando ele vai para essa escola, ele vai aprender o islamismo. E quando ele volta para casa, você fala para ele sobre Jesus, fala, não, que Jesus? Isso aqui não existe. Quem é o profeta de Deus? É Mohammed. É Mohammed que faz isso, é Mohammed que faz ali. Entendeu? E nós realmente enfrentamos esse onda de islamismo lá em Goiânia. Por quê? Porque ele estava enganando o povo. E até agora existe. Aqui também, lá em Goiânia, no Foz do Iguaçu, todos os lugares do Brasil, Irã e a Arábia Saudita estão investindo milhões de dólares para fazer esse trabalho. Por quê? Porque o povo brasileiro é um povo simples, povo hospitaleiro. Quando eu chego, vem cá, traz seu filho aqui, ele vai estudar aqui, vai comer aqui, não vai pagar nada, e você vai. Até ótimo. Mas no final tem um objetivo, que forma uma nova sociedade muçulmana dentro de um outro país. Eles estão investindo muito lá na Espanha também. Eles fazem livros bonitos, bem elaborados, coloridos, dá para essas crianças, dá para os pais. E as pessoas não observam que por dentro disso tem um objetivo. Esse objetivo, que ele vai ser muçulmano, ele vai negar Jesus Cristo, e ele vai falar que Jesus Cristo ele não é filho de Deus. Porque o muçulmano, ele acredita que Jesus Cristo, ele não é filho de Deus. Ele é um profeta que Deus colocou ele para divulgar o nome de Deus. Mas os muçulmanos, eles acreditam desse jeito. O cristão não. O cristão, ele sabe que tem Deus, tem Pai, Filho e Espírito. Essa trindade que não existe no islamismo. O islamismo é o contrário 100% para essa ideia. Portanto, tem entre o islamismo e o cristianismo tem muitas coisas em comum. Por exemplo, eu vou falar para vocês. Lá no Alcorão, tá, o nome de Jesus Cristo foi citado 93 vezes. Não é uma vez e duas. Mas de coisa boa. Os milagres que ele fez, como ele nasceu. Mas o muçulmano, às vezes, ele está cego. Ele acha que não isso aqui não representa a trindade. Isso aqui é uma coisa nova. A trindade não existe para eles. Porque eles falam no Alcorão, tem a primeira coisa, sura do Alcorão, a primeira, uma linha. Eles falam que o muçulmano devia falar assim: eu sou testemunho que Deus é único. Ele não casou e nunca teve filho. Isso aqui é a primeira coisa no Alcorão.
Se você não acredita nisso, você não é muçulmano. Por isso, esse ensinamento do islamismo é muito perigoso para nós. E nós, como cristãos, nós devemos realmente enfrentar tudo isso. Nós devemos ter coragem, nós devemos conhecer a palavra de Deus na Bíblia, nós devemos conhecer o que é o islamismo, como eles pensam, como eles vivem, e tanto ajuda eles a chegar no cristianismo, no Jesus Cristo. Por quê? Porque Muhammad ele não salva ninguém, ele morreu, ele nasceu, fez o que ele fez e morreu, ele está enterrado. Mas Jesus Cristo ele está vivo. E por isso nós tivemos que ter coragem de enfrentar isso tudo. Por exemplo, meu testemunho sempre sobre a minha conversão, às vezes as pessoas falam, mas você é diferente. Eu não sou diferente, não. Eu sou de origem muçulmana, eu aplicava o islamismo, eu rezava 5 vezes por dia, eu fazia jejum 1 mês por ano, eu fazia, como chama, o dízimo lá. O dízimo ele é também conhecido lá no islamismo. Eu falei que Deus é o único, Muhammad é o mensageiro dele. Tudo isso são 5 pilares do islamismo. Entendeu? Eu fiquei até a idade de 15 anos um bom muçulmano. Mesmo. Eu fazia tudo que o islamismo quer. Por quê? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos eles foram muçulmanos. Eu nasci dentro do meio muçulmano, dentro de um país muçulmano. Mas depois dessa idade minha, eu gosto de falar sobre mim, porque é um exemplo para mostrar para vocês como nós podemos agir na nossa vida. Porque, na realidade, o que aconteceu? Que eu fiquei até 15 anos fazendo esse islamismo. Depois de 15 anos, eu comecei a pensar outra coisa. Claro, que Deus que me orientou, Deus que me direcionou para isso. Eu comprei uma Bíblia, eu comprei o Torá, o Antigo Testamento, eu comecei a ler. Eu li o islamismo inteiro, 3 religiões que eu li na minha vida, quando eu tinha 15 anos. Eu fiquei em casa 3 meses só estudando isso. No final, eu saí como uma decepção. Falei, não vou acreditar nem no cristianismo, nem no Torá, nem no islamismo. Eu vou trabalhar na política. Não, é verdade. É até que eu me entrei no Partido Comunista Sírio, porque o comunismo não acredita em Deus, não acredita na religião. Eu entrei nisso. Eu achei que eu vou achar uma coisa boa para que eu possa realmente fazer uma coisa. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas, entendeu? Só que 1 ano depois eu vi que está pior do que qualquer coisa. Eles querem que você não acredita em Deus, que você luta contra o povo a favor do comunismo, que não acredita em Deus, e também eles pedem para você dinheiro. Aí eu falei, não, pronto, não tem nada disso. Eu saí. Eu fiquei da idade de 18 anos até 32 anos. Fora das religiões, fora da política. A única coisa que eu coloquei no meu coração é meu problema como palestino, refugiado no mundo. Quando eu tinha 32 anos, eu cheguei aqui no Brasil. Eu fui contratado para trabalhar aqui no Brasil. Eu não entendi nada o que está acontecendo na minha vida. Eu estava vivendo muito bem lá na Argélia, trabalhando como engenheiro depois de formação. Né? Trabalhei 6 anos, eu tive uma posição muito alta. E de repente, ninguém entra em contato comigo do Brasil. Ah, o senhor não quer vir aqui trabalhar conosco? Eu falei, quem é você? Ele falava em inglês quebrado. Ó. Não, eu sou de uma empresa tal. Falei, não, liga para mim outro dia. Por quê? Eu pensei que ele está fazendo uma brincadeira. Que dia que você quer? Falei, por exemplo, terça-feira. Ele ligou terça-feira. Eu dei para ele outro número de telefone para ele ligar. Ligo. Falei, o que vocês querem? Não, nós queremos que você venha trabalhar conosco. Eu estranhei, eu nunca pensei de vir aqui no Brasil. Nunca pensei que eu vou ser contratado de um país para trabalhar dentro de outro país.
eu lutei contra isso, meus irmãos, meus primos, todo mundo fala, isso aqui é mentira, isso aqui é brincadeira, você está caindo numa cilada. Eu falei, não, eu vou. Até meu pai saiu da Síria, meu pai e minha mãe saíram da Síria, foram para a Argélia, para me impedir de vir aqui no Brasil. O meu pai falou, o que você quer ganhar lá, eu vou dar para você, mas fica aqui. Eu falei, não, eu quero ir no Brasil, eu quero conhecer. Tem contrato humano, eu vou ficar. Bom, eu não sabia o que está acontecendo na minha vida espiritual, porque eu não acreditava nisso. Na realidade, a empresa insistiu de novo comigo. Eles mandaram passagem aérea, mandaram tudo que eu preciso. Tudo que eu pedi, eles falaram tudo bem. Eu tenho o Telex, na época tinha Telex, não tinha e-mail. Telex com todas as condições que eles mandaram. Até agora eu tenho. Porque eu gosto de mostrar para que as pessoas falem, não, você está mentindo, você não está... Eu tenho tudo documentado. Eu saí da Argélia, veio aqui no Brasil. Até meu pai chorou no aeroporto, porque tinha quase 150 famílias despedindo de mim. Eu tinha muito contato lá na Argélia. Meus amigos, todos foram no aeroporto. Solteiros, casados, todo mundo foram lá despedir de mim. Porque eles não acreditavam que eu vou, mas eu fui. Cheguei aqui no Brasil. Agora, uma pessoa normal, que não tem nenhum, como chama, eu não tinha conhecimento das coisas igual hoje. Tá? Eu pensei, falei, bom, eu sou engenheiro, formado na Argélia, trabalhei 6 anos na Argélia. Mas que coisa que eles me chamaram no Brasil para trabalhar. O governo brasileiro que estava me chamando. Meu Deus. Até hoje eu não vi nenhum árabe que foi contratado pelo governo brasileiro. Mas isso aqui deu para mim um orgulho. Eu fiquei orgulhoso. Eu sou engenheiro, eu sou muito bom. Você entendeu? Eu cheguei aqui no Brasil e comecei a trabalhar. Mas atrás de tudo isso tem Deus. Que é isso aqui que eu descobri depois, não é na hora. Passou um pouco tempo. Eu acho que 1 ano quase, eu conheci a minha esposa. Num encontro palestino, tinha uma menina lá, que eu conversei com ela, depois eu fui lá em Goiânia, pedi ela de casamento e nos casamos. Ela era crente. Ela falou, eu sou crente. Vai, tudo bem, ué. Se quer eu levo você para a igreja, eu levo. Não tem problema para mim, não tinha problema nenhum. E realmente nós casamos, até o pai dela era muçulmano. Ele olhou assim, estranhou. Ele falou para mim, toma cuidado, não deixa a Soraya levar você para a igreja, não. Eu falei, tá bom. Na realidade, nós casamos em 84. Eu cheguei no Brasil no final de 82. Casamos em 84 e começamos a nossa vida. E por isso eu queria dar esse aula, esse testemunho, para dar incentivo para nós todos como cristãos, para saber que realmente nós devíamos dar o primeiro passo. O que é o primeiro passo? Meu testemunho, na época, eu estava um homem relaxado, viajando no mundo. Eu tomava cerveja, eu fumava cigarro. Para mim não tinha nenhuma regra. Quando eu casei com a Soraya, minha esposa, eu comecei a observar nela umas coisas diferentes, que eu nunca vi. Por exemplo, casamos, quando nós chegamos na nossa casa em Belém do Pará, chamei um restaurante árabe, ele trouxe comida para nós. Ela falou, então, só um pouquinho que eu vou ler a Bíblia e eu vou comer. Ela foi, abriu a Bíblia, leu sozinha, veio na mesa, fechou os olhos, orou, falou, vamos comer. É como a sua vida assim. Eu respeitava isso. E passou o tempo. Passou 1 ano, 2 anos. E sempre assim, o melhor testemunho que eu vi na minha vida de um cristão é da minha esposa. Não estou falando que ela é diferenciada de todo mundo, não, mas Deus colocou ela no meu caminho.
Até, foi de 84 que nós casamos, até o ano 91, ou 92, quando a Soraya começou a fazer um curso de teologia lá em Goiânia. Por quê? Porque nem o pastor dela lá em Goiânia, ela ia na igreja, a igreja de Deus, e quem levava ela sou eu. A Tâmara, minha filha, ela nasceu e cresceu lá, mas eu levava a minha esposa, a minha filha para a igreja. Eu conheci os pastores, mas eu nunca participei num culto. Eu sempre falava que sou eu que eu posso, sou eu que eu sei, sou eu que tenho dinheiro, sou eu que eu tenho conhecimento. Até um dia que Deus realmente lhe falou, vem cá. É aí que começou a história dolorosa do cristão. Eu comecei a perder o emprego, eu tinha um emprego muito bom lá na Líbia, como a Petrobras. Perdi o emprego, voltei para o Brasil, comecei a viver lá, fiz pedidos. Eu nunca pedi para uma empresa me contratar. Nesse tempo eu comecei a mandar carta para o mundo inteiro. Ninguém respondeu sim. Todos eles falaram que não tem jeito. Eu teve que fazer uma coisa para sobreviver. Eu abri comércio lá em Goiânia. E nós começamos a lutar, eu e minha esposa. Até um momento que o pastor da minha esposa pediu para mim, porque assim, eu levava a minha esposa para a igreja, ela, a Tâmara, eu ficava na porta. Ficava na porta fumando cigarro, porque eu não posso entrar fumar cigarro na igreja. E o pastor sai, conversa comigo, vamos entrar? Não vou entrar. Até um dia ele falou para mim, você pode me ajudar numa coisa? Eu falei, posso, o que é? Ele falou, você traduz um culto de uma americana que vai fazer um culto a semana que vem na nossa igreja. Eu quero que você traduz do inglês para o português. Tudo bem. Eu falei, eu vou fazer o possível, não é? Eu não sou tradutor, mas eu posso ajudar. E quando eu cheguei na outra semana para participar desse culto, essa mulher, ela trouxe um tradutor oficial para traduzir. Eu fiquei no meu canto. Ela pediu desculpa. Ela falou, não, mas eu tenho meu tradutor, não tem problema não. Mas quando ela terminou o culto, porque eu saí, cumprimentei ela, gostei do culto realmente, e ela falou para mim, você é o quê? Eu falei, eu sou Haitham, tal, etc., sou da Palestina. Ela falou, eu vivi 23 anos na Palestina. Ela viveu como missionária 23 anos na Palestina. Ela falou, eu gostaria se você me convida para um almoço árabe. Eu falei, tudo bem, amanhã. No outro dia ela veio, conversou comigo, com Soraya, nós almoçamos, mas ela, sim, ela fez uma oração, falou, eu posso orar? Eu falei, claro. Ela orou para mim e para Soraya, e nós ficamos conversando. Ela falou, você é muçulmano, você não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, você acredita que ele é profeta? Eu falei, sim. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu sou matemático. Eu sei 1 mais 1 é igual a 2. Agora você me fala, Deus tem filho, tem mulher? Não tem. Ele falou, não tem mulher. O muçulmano, ele traduz isso de uma outra maneira, uma maneira humana. Que Deus teve uma mulher para ela ter filho, mas não é uma coisa espiritual. Né? Até no Alcorão está escrito assim, quando Jesus Cristo nasceu, o que aconteceu? Que o anjo Gabriel chegou perto da Maria e falou para ela que você vai ter filho. Ela falou, como eu posso ter filho? Que eu nunca tive relações com homem. Ele falou, é assim que seu Deus quer. Deus. E do espírito dele vai nascer um filho. Significa aí que começa o negócio da trindade. E o muçulmano, ele não enxerga isso. Eu não enxergava isso, eu pensei que não. Mas depois que eu me converti, eu pensei nesse assunto. Bom, eu fiquei, essa mulher, o dia inteiro conversando, depois levei ela no aeroporto, viajou, foi para os Estados Unidos. Ela é missionária, ela tinha 72 anos na época. Um ano depois, ela me liga. Ela fala, Haitham, eu posso chegar no Brasil e chegar na sua casa? Eu
falei, claro, ué. Que dia, onde você está? Não, estou nos Estados Unidos, amanhã estou viajando para São Paulo. Eu quero passar uma mensagem, um recado para você. Falei, para mim? Falei, de quem? Ela falou, depois eu encontro com você e falo. E realmente, no outro dia, ela chegou, eu convidei ela no almoço de novo. E a Soraya estava sentada, minha esposa, estava sentada na cozinha, orando. Ela já ligou uma coisa com outra. Porque a minha esposa, ela teve medo de me chamar a ser cristão, e eu falo que não quero. Já para tudo, entendeu? Ela ficou com medo, faço ou não faço? Faz o apelo ou não faz o apelo, etc. Essa mulher, ela chegou, almoçou, nós oramos, e levei ela no aeroporto. Não falou nada. No aeroporto, antes de despedir dela, ela falou, Raitan, eu venho aqui especialmente para falar para você que Jesus Cristo quer você. Falei, me quer para quê? Não sei, eu não entendo isso. Não, ele quer você, que você devia se converter para o cristianismo e deixar o islamismo. Eu falei, mas como é isso? Você está colocando na minha cabeça... Ah? Aí ela falou, bom, eu não vou falar mais nada para você, ele que faz a obra, eu vou viajar agora, eu vou pedir só uma coisa para você. Você chega na sua casa, quando você vai dormir 10 horas ou 11 horas da noite, você faz uma oração só. Fala, Jesus, se o Senhor é Deus mesmo, aparece para mim, me convence, assim, materialmente. Eu falei, eu posso fazer isso? Ele falou, pode. Para mim, estou ok. Eu fui para casa dormir, 1 hora depois, eu acordei chorando, porque eu nunca na minha vida chorei, nunca saiu uma lágrima assim, nos meus olhos. Acordei Soraya, falei, Soraya, ela falou que... Eu falei, você acha que eu sou doido? Ela falou, não. Eu falei, você acha que eu sou diferente dos outros? Eu sou não sei o quê. Comecei a falar mal de mim. Ele falou, Raitan, por que você está falando isso? Eu falei, quem sou eu para chamar Jesus Cristo para aparecer para mim, para me convencer na presença dele? Quem está precisando de Jesus sou eu, não é ele. Entendeu? É aí que a Soraya levantou da cama, falou, não, vamos conversar, vamos orar. Ela começou a orar, ela fez o apelo, ela falou, você acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus? Eu acredito. É aí que começou a minha caminhada como cristão. Eu vou procurar a igreja, tá bom. Que eu comecei a falar que o orgulho meu, quando eu cheguei no Brasil, porque sempre, eu saí da Síria, fui para a Argélia como uma bolsa de estudo. Estudei 6 anos, trabalhei 6 anos na Argélia, mas com muito sucesso. Cheguei aqui no Brasil com convite do governo. Eu estou morando aqui no Brasil, tudo ótimo. Eu me converti, eu conheci Soraya, me converti. Agora, e Deus, na hora, ele fez assim, me tirou e começou a me tratar. Perdi emprego, porque as pessoas acham, não, eu sou cristão, Deus vai me dar isso. Não, Deus, ele quer provar você. Deus, ele quer dar para você a oportunidade de conhecer ele melhor. Eu comecei, perdi o emprego, perdi tudo, comecei a trabalhar como comerciante, eu, Soraya, até o ano 97, que tinha um pastor, um missionário, pastor goiano, ele falou para mim, Raitan, eu vou fazer discipulado para você. Aí, tudo bem. Eu comecei a ir lá na casa dele todo dia. Ele lê a Bíblia, me explica, tal. Até um dia falei para ele, pastor, eu acredito em Jesus Cristo agora. Eu não sou mais muçulmano. Eu sou contra os muçulmanos que vivem lá em Goiânia, porque todos eles cortaram comigo, nunca mais conversaram comigo. Eu falei, mas não estou entendendo. A cada vez que eu acredito mais em Jesus Cristo, a cada vez eu tenho mais problemas. O que ele falou? Falou, espera, eu vou contar uma história. Essa história eu quero que você use ela sempre na sua cabeça. Eu falei, tudo bem. Ele falou, tinha um pastor de ovelhas que foi contratado por um fazendeiro.
Esse fazendeiro falou, você vai pegar as ovelhas, eles vão comer, vão sair e tal. Eu dou para você salário no final do mês. Ah, tudo bem. Esse pastor começou a trabalhar. Até um dia ele chegou em casa com uma ovelha nascida, nova. Ele falou para o fazendeiro, nasceu uma nova. Oh, que bom, vamos fazer festa, vamos não sei o quê. Ele falou, tudo bem. No outro dia, esse pastor pegou a ovelha, que é pequenininha, e colocou no colo dele e foi. Ele falou, fulano, deixa essa ovelha andar, ela precisa aprender. Ele falou, não posso, porque eu já quebrei as pernas dela. Já quebrei tudo. Você é doido? Ele falou, bom, se eu deixo ela com as pernas dela, ela vai sumir de mim. Às vezes eu não enxergo, o lobo vem, come ela, o animal come ela, eu não posso fazer nada. Mas enquanto está no meu colo, eu cuido dela. Ele falou, e Deus faz assim. Ele corta tudo que você tem, porque Ele quer que você tenha uma vida nova. Tudo para você devia ser novo. Da maneira que Deus quer, não é da maneira que você queria. Eu aprendi isso como esse pastor. Eu comecei realmente a frequentar a igreja presbiteriana, e fui batizado lá. E a partir desse dia, eu falava assim para a Soraya, eu não tenho medo nem vergonha de falar de Jesus Cristo. Eu sempre, as igrejas me convidavam em Goiânia, eu falava isso. Eu falei, infelizmente, eu vejo que os crentes, eles pegam a Bíblia, na época, no 90 até 2000, os crentes, eles andavam assim, com a Bíblia embaixo. Eles têm medo de falar de Jesus, têm medo de enfrentar o povo, têm medo de falar, Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo pode fazer isso. Eu falei, eu não vou colocar a Bíblia aqui, não, eu vou colocar aqui, eu vou falar. A minha boca que vai reconhecer Jesus Cristo. É aí que eu comecei a minha vida como cristão. O que eu descobri nisso? Que eu consigo fazer uma análise rápida. Nós somos orgulhosos. Quando eu consigo ler um livro igual esse aqui, eu acho que eu sou melhor que qualquer um que não leu. Está errado. O orgulho mata a pessoa. O orgulho, a palavra eu, realmente eu tirei do meu dicionário. Eu não falo mais eu. É igual Paulo falou, o apóstolo Paulo. Ele não vive, mas Deus vive nele. Entendeu? Por isso eu peguei esse caminho. Eu não tenho medo. Eu enfrento as pessoas. Eu falo de Jesus de qualquer lugar que eu estou. Eu não tenho esse medo, não. Nem vergonha. As pessoas dizem, será que vão aceitar? Aceita ou não aceita? Você fala, vai ser o dever. É aí que eu comecei a minha vida. Aí que, depois que nós casamos, eu e Soraya, eu tive 3 filhos, a Tâmara, o Rauh e o Neto, o Neto ele é o caçula, a minha filha está aqui também. Todos eles são cristãos, são evangélicos. Nós conseguimos realmente dominar eles, não é dominar assim, orientar eles e deixar eles crescer dentro da Bíblia. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por isso. Porque Deus realmente me deu uma fortuna que eu não acredito em meus filhos. É essa palavra. A palavra de Deus ela é muito importante porque ela direciona nós. Hoje em dia, eu não saio de casa antes de ler e orar. Eu e minha esposa. Para nós, na família, para a igreja, para o povo, para o governo também. Essas coisas são extrato, uma coisa que eu extraí da minha experiência. Por isso, sempre eu falo, eu vou falar sobre o cristianismo, eu vou falar sobre o islamismo. Que eu queria falar para vocês também que nós devemos ser hospitaleiros, porque o muçulmano ele é muito hospitaleiro. Ele não é uma pessoa que dá medo. Vocês não deviam ter medo. Eu sou o primeiro a falar para vocês. Por quê? Porque enquanto nós temos medo, nós não podemos anunciar
as boas novas. O muçulmano, ele precisa de carinho, ele precisa de como chama? Hospitaleiro. Por exemplo, você vai na casa do muçulmano, ele recebe você muito bem, é comida, é bebida, é não sei o quê. E nós devemos fazer isso. Você conhece um muçulmano? Não fala diretamente de Jesus para ele, mas chama ele para casa, conversa com ele, para quebrar esse gelo que tem entre o muçulmano e o mundo. Hoje em dia, a propaganda enganosa que fez isso, falando que o muçulmano é assim, mas não é. Eu sou muçulmano, de origem, né? Mas não tem bomba no meu bolso, não vou matar ninguém, entendeu? E muitas vezes, no meu trabalho, eu fazia umas palestras sobre o trabalho nosso, eu sou geofísico. Eu falo assim, eu vou lutar com minha boca. Antigamente eu lutava com arma. Hoje em dia não. A arma eu deixei para lá. Eu luto com minha boca e minha mente. Por isso, irmãos, eu acho que nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Deus mandou nós falar dele em todos os lugares do mundo. E não é só aqui no Brasil, nem na Síria, nem na China. Qualquer lugar que você está, onde você está, você devia ser luz para o povo. Eles deviam olhar para você e falar, puxa, mas o cristão, ele é assim, ele é bonzinho, ele é hospitaleiro, ele é carinhoso. O muçulmano carinhoso também, muito carinhoso. Vocês não me conhecem ainda, mas as pessoas que me conhecem, eles podem experimentar isso. Eu chamo vocês, eu falo que como chama? O muçulmano, ele precisa de carinho para que você traia ele para você. Não precisa, não, você é muçulmano, você tem bomba, você tem não sei o que. Não. São gente boa, igual a nós. Eu sou igual a vocês, eu acho, não é? Mas não tem diferença. Bom, eu realmente tenho só isso para falar hoje. Eu quero deixar vocês para falar se tem umas perguntas que eu vou tentar responder. Pode falar. Para os jovens, eles prometem, caso eles morram em combate, Sim. em ação, eles já vão direto para o paraíso e são muito beneficiados lá. Exato. E para quem não morre nessas condições? Ele vai morrer normalmente e vai ser julgado. De repente, Deus ele coloca ele no paraíso ou no inferno. Então não tem um salvador para ele. Por isso nós precisamos acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles não acreditam nesse preço que Jesus Cristo colocou. No islamismo, eles consideram Jesus Cristo, ele não morreu, ele falou que ele não morreu na cruz. Deus tirou ele de lá, colocou outra pessoa. Essa aqui é a crença do muçulmano. Por isso, nós precisamos do Salvador para nossas vidas, agora e no futuro. Pode falar. E quais os benefícios da mulher aí? Benefícios? Eles falam que uma mulher se transfere. O homem fala que vai ter um monte de mulher lá, e a mulher fala que Não. vai ter... Eu não sou Mohamed para prometer as coisas, não. Mas a mulher, ela tem uma consideração muito grande, como mãe. No islamismo, eles falam a mulher, não, embaixo das pernas da mulher passa o paraíso. Significa os meninos, as meninas que nascem, deviam respeitar a mãe. A mulher muçulmana, ela é muito bem considerada. Só que esse povo lá da Arábia Saudita, da Síria, não sei o quê, eles falam mal da mulher, não é verdadeiro não. Porque, por exemplo, meu pai, ele casou com minha mãe, ficou a vida inteira, até que ele morreu, ela morreu. Ele nunca tratou ela mal, nunca... Minhas irmãs, eu tinha 4. A consideração para a mulher é muito grande. Quando eu cresci lá na Síria, eu cresci com essa ideia. Onde eu moro, por exemplo, se eu moro aqui nesse bairro,
todas as mulheres, meninas ou casadas, não sei o quê, consideradas igual minhas irmãs. Se eu vejo uma pessoa de fora atacando uma dessas aqui, eu batia nele. Lá na Síria eu estava assim mesmo. Eu não deixava ninguém mexer com as meninas da minha rua onde eu morava. Por quê? É consideração. A mulher, ela é muito bem considerada. Por quê? Porque a mulher, ela é uma produtora. Deus colocou ela como uma pessoa que produz as coisas, produz essa humanidade. Sem a mulher não tem povo. Não é? Mais uma coisa? Talvez diferenciar um pouco as correntes muçulmanas, né? Porque em alguns lugares, como o senhor falou, Sim. lugares que na burca, as mulheres não podem estudar. Tem alguns lugares que são, tem Talibã também, que são os mais radicais, vamos dizer assim. Né? Se o senhor explicar um pouquinho quais as diferenças entre o mundo muçulmano. Ok. Eu vou explicar uma coisa antes disso, meus irmãos, sobre esse burca e o cabelo, cobre o cabelo aqui. Na minha família, a minha mãe só cobriu o cabelo até aqui. A roupa dela é normal, igual a qualquer uma de vocês. Só que esse aqui, porque no islamismo não tem burca, não tem cobre o cabelo. A mulher, ela é muito bem considerada. A mulher, eles dão incentivo à mulher para estudar. Agora, o que o mundo, que o homem está fazendo contra a mulher lá na Arábia Saudita, no Afeganistão, no Paquistão, é tudo errado. Tudo. Porque eles aprenderam errado o islamismo. Por exemplo, a Arábia Saudita, eles não permitem a mulher dirigir um carro. Não sei se vocês ouviram a notícia, a semana retrasada, que foi autorizada a primeira mulher dirigir um carro. Porque eles não dão valor para a mulher. Mas não é a religião islâmica. A religião islâmica, olha, eu li a Bíblia, eu li o Corão. Se você pega a Bíblia e traduz ela para o árabe, vai ser 90% dela no Corão. Entendeu? Por isso eu falo assim, que o que o homem hoje está fazendo não está certo. Eles falam que a mulher não pode estudar, a mulher não pode sair. Distorce as coisas. Eu falo todo dia meu exemplo na família, eu tinha quatro irmãs, elas morreram. Só que as quatro, eles vestiam igual vocês, 100%, não tem diferença nenhuma. As quatro, eles formaram na faculdade. E fala que a mulher, ela não tem que estudar. Não tem que estudar mesmo. Mas essas aqui são as leis do homem na terra. Eu fui para a Arábia Saudita, eu trabalhei 6 meses na Arábia Saudita. Você sabia, na hora que tem a reza, porque tem 5 vezes reza, de manhã, meio-dia, 3 horas, 7 horas e 9 horas da noite. Se você está no shopping, está andando, eles chamam para rezar, tem a polícia da religião. Se você está andando, eles têm um chicote. Eles batem nas pessoas, vai na mesquita. Significa que eles obrigam o povo para acreditar numa coisa que não é certa. Eu conheci várias pessoas da Arábia Saudita, chegaram aqui no Brasil, e quando eu queria convidar eles para almoçar num lugar, tá, vamos almoçar. Fomos num restaurante um dia, o que vocês querem comer? Carne do porco não quero. Tá, tudo bem. Eles não comem carne do porco. E depois eu falei para eles, o que vocês querem beber? Ele falou, o que tem aqui? Eu falei, bom, tem Fanta, Coca-Cola, água, suco. Ué, não tem outra coisa? Eu falei, que outra coisa? Não sei. O que você quer? Não, eu venho da Arábia Saudita até aqui para tomar um refrigerante, um suco. Eu falei, o que você quer? Ele falou, cerveja. Eu falei, fala. Você quer cerveja? Pega a sua cerveja, vai embora. Você entendeu? Esse aqui é um complexo, na realidade. Eles saem dos países lá, porque eles têm muito dinheiro, saem para a Europa. Olha, para ser sincero com vocês, a maioria desse povo, eles vão na Europa, não é para passear, não é para conhecer a história, nem a civilização, nem nada.
Eles vão lá para beber, prostituir. Infelizmente, eu sou árabe também de origem, mas eu falo a verdade. Eu andei muito na Europa, eu vi as pessoas que eles fazem. Na hora que ele chega no aeroporto, ele quer que pega a mulher, vai lá beber, vai não sei o que, fica bêbado. Meu amigo, isso aqui é o problema. Quando você aperta muito, as pessoas explodem. Não sei se eu... Tem um livro que o meu pastor me deu, ele é muito bom. Chama O Evangelho para Muçulmanos. Eu li tudo isso aqui. Muito bonito o livro. Tá? Vocês vão descobrir, se vocês querem ler, vocês descobrem como ele é bom conhecer os muçulmanos. Quem são os muçulmanos? Como eles agem? Como eles falam? Entendeu? É uma coisa muito boa. Se vocês têm a oportunidade, ele é muito bom com livro. Eu ganhei de presente do pastor Valdomiro. Mais uma pergunta, por favor? Não quer explicar a diferença do xiita e do sunita? Que às vezes isso confunde as pessoas um pouco. É verdade, você tem razão, filha. Sunita e xiita são... Hoje em dia eles falam sunita tal, xiita tal. Quem são os sunitas que são os xiitas? Os sunitas, todas as pessoas que seguem o que Muhammad falou. Muhammad falou, esse aqui preto, preto, branco, branco. Ele segue ele. Eu sou de origem sunita. Eu fazia tudo o que Muhammad falou. O xiita, ele segue o primo do Muhammad, que chamava Ali. Quem é o Ali? Ali é da família do Muhammad, o primo dele, mas ele era muito rico, muito forte fisicamente. Muhammad usou ele para combater os outros, etc. Ele era um homem sábio, eles falaram que ele é um homem sábio. Depois que ele morreu, tinha os dois filhos dele, chama Hassan e Hussein. E teve uma guerra interna entre os muçulmanos. Quando teve essa guerra interna, eles mataram esses dois. Por isso, vocês veem, por exemplo, na televisão, de vez em quando eles mostram os iraquianos batendo assim com corrente nas costas, aqui, até que o sangue sai. Esses aqui são os xiitas radicais. Eles acham que com esse sofrimento, Deus vai ajudar eles a fazer tudo. Eu vi isso na Síria. Bom, mas depois que esse povo venceu a guerra entre eles, entre sunita e o outro grupo, que é descendente do Ali, eles criaram esse negócio de xiita. O xiita, o que é? O xiita é a pessoa que acredita em Ali como profeta. O sunita que acredita em Muhammad. Que diferença entre os dois? Os xiitas, eles acreditam que o anjo Gabriel, ele errou de dar a mensagem para Muhammad. Ele devia dar para Ali. Olha, uma coisa que não tem lógica. Até quando eles chamam para rezar, os sunitas, eles falam, ele chama para rezar no nome de Deus e do profeta Muhammad. E o xiita fala, não, em nome de Deus e do profeta Ali. Agora, imagina o que é a diferença. Por isso apareceu a aborto, por isso apareceu muita coisa contra a mulher, porque eles queriam cuidar da mulher, eles queriam salvar a mulher dos outros. Agora, tem mais uma coisa sobre a mulher que cobre o rosto e tudo, porque teve uma guerra com os mongolos. Os mongolos invadiram Irã, Iraque, a Síria, a Palestina, a Jordânia e tudo. Mataram muita gente, estupraram mulheres e tudo. E os homens, eles ficaram com medo. Cada um corre comprar um tecido, cobre a mulher dele para não aparecer a beleza dela. Entendeu? É aí que começou esse negócio do véu. Tá? Mas como eu falei para vocês, a minha família realmente ninguém usa. E até que eu esqueci, eu queria mostrar para vocês uma foto da minha cunhada, quando ela casou
Minha cunhada, ela casou no ano 56, 57, ela estava com roupa de tomar picai. É para vocês verem que lá tinha isso tudo. Ela saía na rua assim, normalmente. Mas esses fanáticos que criam situações difíceis para o homem. Pode falar. Uma curiosidade. Sim. É comum a gente ver os nomes do homem chamado Muhammad Ali. Muhammad Ali. Isso é uma homenagem aos dois? Os dois. Tem origem nisso? Tem. Muhammad Ali, os dois. Para que, se eu tenho um filho, eu chamo ele Muhammad Ali, significa que eu estou juntando as duas teorias, do Ali e do... Meu filho chama Ali Neto, entendeu? Mas o primeiro nome, Muhammad. Mahmoud Muhammad Hussein Ali, entendeu? Mas não tem nada a ver com o islamismo. Não, eu não coloquei o nome dele assim, não. A lei brasileira que me enganou. Porque a minha esposa, ela queria colocar o nome do pai dela em cima do meu filho, o caçula. O pai dela chamava Mahmoud. Ela queria colocar Mahmoud Neto. O Ali Neto, porque meu sogro chamava Mahmoud Muhammad Hussein Ali, 4 nomes. Tá? E nós escolhemos Mahmoud Neto, ou Muhammad Neto, tanto faz. Só que no cartório, quando ele foi para registrar ele, o cara falou, não, você vai colocar o nome inteiro da avó dele. Eu falei, mas 4 nomes, árabe em cima do Neto no final. Ele falou, não tem jeito. Eu teve que fazer. Ele que sofreu, coitado. Parabéns. No caso do Muhammad Ali, né, o boxeador. Sim. Quando se converte para o islamismo, troca o nome. Ele recebe um nome islâmico. Qual que é a história? Ele era Cassius Clay. Cassius Clay. Virou Muhammad Ali. É. O senhor tem essa... Não, porque ele virou muçulmano, ele se converteu para o islamismo. Na hora que ele se converteu para o islamismo, ele abrandeu que o nome certo é Muhammad, mas depois ele descobriu as outras histórias, ele falou Muhammad Ali, para não faz diferença nenhuma. Mas foi a vontade dele. Não A teve vontade nada. dele, a vontade dele. Homenagem também, claro. Eu queria que nós orássemos agora. O professor Raitan sofreu na pele para dar essa aula. Teve internado, inclusive. E com quem logo que a Soraya me informou, eu senti no meu coração que era armadilha, cilada espiritual. E nós oramos. E depois compartilhei com alguns irmãos para orar. E eles também disseram, pastor, ora porque isso é uma cilada. E pessoas espirituais e pessoas crentes com quem nós compartilhamos, eles entenderam da mesma forma. Eu acho que eu compartilhei com 6 pessoas isso. Sim. E nós queremos orar. Nós estamos entrando numa área que é necessária falar de Jesus. Há uma necessidade enorme em cada coração, irmãos. Do cearense, do muçulmano, do paraibano, do francês, do italiano. Há um buraco na alma deles. Por mais que eles saibam ou tenham, há um buraco que só o Senhor Jesus pode preencher. E às vezes palavras simples, como chegou ao seu Raitan, eu tenho uma mensagem para você. Vocês são portadores desta mensagem. São portadores da graça irresistível. Simplesmente assim. Simples assim. Tenho um recado de Deus para você. Deus viu você. Deus conhece você. Jesus morreu por você. O Senhor Jesus te ama. Jesus te ama. Deus abençoe a tua casa. Eu queria que você entendesse isso e abençoasse as pessoas. Eu convidei uma senhora palestina para vir hoje aqui e orei, sabe? Mas ela não veio. Disse que viria. Eu acredito que o diabo, com suas armadilhas e ciladas, a afastou.
Ela é vizinha daqui da igreja. Já almoçamos algumas vezes na casa dela, na intenção de falar de Jesus. É compromisso nosso. Eu queria que nós orássemos agora. Um vizinho seu que não conhece Jesus, um amigo seu, um parente. Não sei se os irmãos perceberam, nos 3 últimos domingos nós temos feito convites evangelísticos na mensagem. E hoje também, eu falei com o Senhor sobre não fazer, fica estranho convidar e convidar. E eu queria que vocês entendessem que é de Deus isso. Segunda-feira, após a mensagem, eu recebi uma ligação de um membro da igreja que dizia assim: eu levei a minha tia e a minha prima para o culto. E na hora que o Senhor fez o apelo, ela fez assim, ó. Só assim. No banco mesmo. Eu não vi. Aí ela falou que vai procurar o Senhor, porque naquele momento ela aceitou Jesus. Tive vergonha, então só fez só assim. E eu vi, mas ela falou e queria que o Senhor acompanhasse com discipulado. Vamos semear. Vamos semear. Porque a semente não volta vazia. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, enquanto o teu servo preparava esta aula, o Senhor o protegeu. Foram grandes as lutas que ele enfrentou na sua saúde, lutas espirituais, nas regiões celestes que a gente não tem acesso, não vê, mas que o Senhor protege e guarda. Queremos que o Senhor nos abençoe para que essa semente que chegou a nós chegue a outros também. Esse evangelho que nos alcançou, alcance outros também. Essa graça irresistível seja passada de nós para outras pessoas. Tem gente no nosso condomínio, tem gente na nossa empresa, tem gente no nosso bairro, no nosso hall de amigos, que ainda não conhece Jesus, ou conhece de forma distorcida, errada. E eu quero que o Senhor, por meio do teu povo, chegue a essa gente toda. Eu peço tua graça sobre isso. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor trouxe o professor Raitan de longe para conhecer Jesus aqui. Eu quero que o Senhor continue a usá-lo para que outros também, não só palestinos, mas brasileiros também, conheçam o Senhor pelo seu testemunho e rendam-se a Jesus. E a nós outros que aqui estamos, que fomos desafiados a levar esse evangelho adiante, que o Senhor possa levar a bom termo e nos dar a capacidade do alto, para que toda boa palavra caia num bom terreno, num solo fértil e produza frutos. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Obrigado, professor. Obrigado a vocês todos.